Olá, meus nobres, sejam bem-vindos ao Pod Fiscal AS, o podcast oficial do Sindifiscal. Aqui iremos navegar em vários assuntos relacionados à sua vida contribuinte e todos aqueles cidadãos que têm interesse ao universo tributário do Espírito Santo e do Brasil. Hoje, o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da nota A no Tesouro Nacional para a economia capixaba. O que isso impacta, né? Então, para tratar desse assunto, nós trouxemos 3 convidados mais que especiais, né? Nós trouxemos o Marco Antônio, consultor do Tesouro Estadual, e o Daniel Correia, também consultor do Tesouro Estadual, e também o nosso nobre amigo Giovanni Brum, né? O gerente de arrecadação e cadastro e também auditor fiscal da Receita Estadual. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado mais uma vez pelo convite aí, Leandro, né? É sempre uma satisfação estar podendo conversar aí com o público capixaba, né? E mais uma vez também revendo vocês, colegas de muitos anos na Fazenda, já discutimos bastante os assuntos de política fiscal conjuntamente e agora estamos tendo o prazer de estar sempre também atuando aí em conjunto com o Giovanni também. Daniel? Muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que é um tema muito importante que o podcast traz para a discussão. E agradecer a participação em conjunto com os colegas Giovanni e Marco, né? E é uma satisfação, né? Participar desse programa. Giovanni Brum. Isso aí, Leandro. Obrigado aí pelo convite. E, de fato, é muito bom a gente poder ter esse espaço para discutir e debater esses temas que são tão importantes aqui para a Fazenda e para o público capixaba como um todo. Acho que a ideia do Pod Fiscal, quando a gente pensou, é exatamente isso, Marco. É aproximar, né, a sociedade, a você que nos assiste, né? É importante ressaltar que esse Pod Fiscal ele está no Spotify, ele está no YouTube, em alguns cortes no Sindifiscal, no Instagram. Então não deixe de curtir e encaminhar para as pessoas que têm interesse desse assunto. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? Sobre a nota A na CAPAG, né? Que o Espírito Santo já por 12º ano consecutivo, não é isso? Ele já Sim. vem recebendo essa nota A pelo Tesouro Nacional. E o que é isso, né? Então eu já levo já a pergunta para vocês, o Marco e o Daniel, que são consultores, né, do Tesouro Estadual. A importância dessa nota A CAPAG para a economia capixaba. O que é isso? Primeira coisa, para quem nos assiste, né, que talvez nunca ouviu falar sobre isso daí, mas qual é a importância, o que é essa nota A? Bom, a nota A é uma avaliação de risco de crédito feita pela Secretaria do Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, né, no Ministério da Fazenda, ela é responsável, né, pelo acompanhamento da situação fiscal de todos os estados, né? Então, ela faz também todo o acompanhamento em relação às operações de crédito que são assumidas por esses entes fiscais, por esses estados, né, em relação à garantia dessa operação de crédito, quando exige uma garantia do Tesouro Nacional para esse empréstimo que o Estado está tomando com uma organização internacional, por exemplo, né? Então, esses empréstimos, eles são sempre direcionados a investimentos no Estado. Então, a importância de utilizar operações de crédito para alavancar o desenvolvimento econômico do Estado vem justamente por esse lado, porque as operações de crédito, elas trazem o desenvolvimento dos investimentos, né? E quanto maior o nível de investimentos, maior são as capacidades que o Estado tem para receber novas empresas, para ter do ponto de vista da logística, do ponto de vista, né, do atendimento à população também, um Estado organizado, né, tem um bom nível de investimentos. E as operações de crédito, elas ajudam aumentar esse nível de investimento. A maior parte do investimento no Estado hoje é realizado com recursos próprios, mas as operações de crédito ajudam, né, nesse montante de investimento, né? Então, para que o Estado possa captar no exterior com entidades internacionais a juros baixos, né, é importante ele ter a garantia do Tesouro Nacional junto a essas entidades financiadoras internacionais. E, em função disso, o Tesouro Nacional criou essa CAPAG, que é a capacidade de pagamento, onde ele faz uma avaliação de risco de crédito dos estados. Então, essa avaliação de risco de crédito, ela é o quê? Ela busca avaliar se aquele estado tem condições de pagar aquela operação de crédito que ele está contratando.
Porque se ele não pagar essa operação de crédito, a garantia da União é que a União que vai pagar, né, essa entidade, né, externa vai pagar vai exercer esse papel de garantir esse pagamento dessa operação de crédito. E isso, então, o Tesouro Nacional criou, né, uma metodologia para ranquear os estados. Quais são os estados que têm melhor capacidade de pagamento? Eles vão ter acesso mais facilitado a essa garantia, né, em detrimento de estados que não têm uma situação fiscal que permite ele ser um bom pagador. Então, por isso, o estado do Espírito Santo é nota A há 12 anos. Porque a nossa situação fiscal é uma situação fiscal que dá inveja a outros estados. Porque nós temos uma situação de contratar operações de crédito e honrar essas operações de crédito. E isso é atestado, então, pela nota A, pelo Tesouro Nacional. A gente ouviu agora o subsecretário do Tesouro, né? Não comentei antes, né? Mas o Daniel, a gente trabalhou muito junto, né? Sim, eu trabalhava como gerente de arrecadação, hoje é o Giovanni Brum, né? Hoje ele é o subsecretário, é o gerente de finanças, né? Foi gerente de finanças, vários da anos. GEFIM. Então, assim, esse seu conhecimento, né, que você já tinha na GEFIM, já foi muito bom para você assumir a subsecretaria. Com certeza. Foi um período... Quantos anos você ficou na GEFIM? Desde 2015. 2015 são 7 anos. 7 anos. Então, realmente, a gerência hoje é a gerência de fiscalização financeira, né, do Tesouro, a gerência de finanças, ela é responsável por toda a gestão da conta única do Estado. Então, o Estado tem uma conta onde os recursos que são livres, que não são vinculados, como eu disse, a operação de crédito ou outras vinculações, como, por exemplo, saúde, educação, execução direta de despesas, aqueles recursos que são livres, eles ficam para investimentos e outras atividades do Estado, eles ficam na conta única, eles são arrecadados e são geridos dentro da conta única. Então, o papel da gerência de finanças é justamente esse, auxiliando junto com a gerência de arrecadação, com o Giovanni aqui, no processo de contabilização da receita, né, e no processo da gestão da conta única, de todos os pagamentos que são feitos do Estado por meio da conta única, e também a gestão das aplicações financeiras da conta única, porque enquanto o dinheiro, né, não é utilizado nas ações, né, de fins, né, do Estado, ele precisa ser adequadamente aplicado para que ele possa render, né, também enquanto ele está nesse processo do que a gente chama de fluxo de caixa, né, entre as receitas e as despesas, o recebimento das receitas e a execução das despesas. O Marco também, além de consultor, né, Marco, do Tesouro Estadual, também ele é gerente de política fiscal e da dívida pública da Receita. Gostaria de complementar mais alguma coisa, Marco, e da importância dessa nota A do Estado do Espírito Santo? Eu acho que, resumidamente, a gente pode trazer uma visão, como o Daniel falou, talvez um pouco mais micro em função da técnica ali da classificação, né, que é o que o Daniel falou muito bem aqui, né, a gente tem a nota A ali, os estados são classificados entre A, B, C e D, em linhas mais diretas, assim, no sentido de buscar uma operação de crédito, uma captação de recurso a um custo mais barato, quando a gente tem a garantia da União, obviamente esse custo fica mais barato se o Estado buscar uma operação de crédito, uma captação de recursos sem garantia da União. E se a gente for olhar de uma forma mais macro, até para o próprio cidadão entender, né, qual que é o sentido disso tudo, né? Isso traz também um ganho institucional muito grande para o Estado do Espírito Santo, né? Você acaba passando uma credibilidade, acaba, de repente, um investidor que está em dúvida entre investir aqui e investir em outro estado, ele passa, de repente, a ter uma percepção que aqui as coisas estão funcionando, que o Estado está conseguindo criar uma infraestrutura, as instituições estão funcionando bem, né? Então, eu acho que também a gente pode trazer essa questão da nota, um ganho de credibilidade do Espírito Santo perante a comunidade aí nacional, no caso, né? Acho que é nesse sentido. Show. Giovanni, assim, você hoje está como gerente de arrecadação, né? Sim. Mas você é auditor fiscal da Receita Estadual, já foi consultor, né, do Tesouro também estadual, isso é muito bom, essa troca, né? E assim, qual é o papel do auditor fiscal na arrecadação, né, do Estado do Espírito Santo? Em especial, aí vamos falar do ICMS, sim, né? Porque hoje é o imposto, a base, né, da nossa arrecadação é o ICMS. É óbvio que nós temos o ITCMD, o IPVA, mas o que a arrecadação pode impactar na obtenção da nota A, né, para o Estado do Espírito Santo e para as outras unidades federadas? Sim, perfeito, Leandro. De fato, aqui Daniel e Marco Antônio são colegas de longa data. Eu já trabalhei no Tesouro de 2012 a 2017, durante 5 anos.
Então conheço bem lá o pessoal, é realmente uma equipe muito bem qualificada, muito dinâmica e conhece muito aqui do assunto. Então, Leandro, só pegando um gancho aqui na fala do Marco, que foi muito feliz, é que a nota A, além de ser um carimbo de bom pagador, ela traz para o Espírito Santo também um carimbo, uma certificação para o investidor de que é um Estado sólido, que é um Estado sério, que leva as suas contas públicas a sério. E com isso, de fato, o investidor que está indeciso entre investir aqui em outro Estado, aqui acaba sendo uma boa opção, considerando que o Estado, o Espírito Santo, tem essa qualificação, tem esse selo e tem essa previsibilidade, digamos assim, de que tem recurso suficiente para investir em infraestrutura, em estradas, em rodovias, em portos, enfim, para dar condição do empresário ter aqui uma estrutura que dê a ele um bom retorno, digamos assim. Leandro, agora aqui, em relação à sua pergunta, agora há pouco conversávamos sobre o crescimento da arrecadação vinculado ao PIB, vinculado à inflação. O Espírito Santo, Leandro, para ter uma ideia, de 2017 a 2023, só o ICMS cresceu cerca de 92% nominal. Saímos de uma arrecadação de cerca de 9,2 bi para 17,8 bi em 7 anos. Em 7, 8 anos. Isso significa dizer que crescemos acima do PIB e acima da inflação. Para ter uma ideia, a inflação acumulada nesse período foi de 33% e o PIB capixaba cresceu 4%. Então, isso significa um crescimento real de 33%. E o crescimento acima da inflação em PIB, a gente atribui muito ao trabalho do auditor fiscal, que é o que chamamos de esforço fiscal, ou seja, o que o trabalho direto do auditor contribuiu para esse incremento na arrecadação. Outro ponto importante é que a CAPAG pega, se não me engano, 3 indicadores importantes: liquidez, endividamento e poupança corrente. Coincidência ou não, esses 3 indicadores têm um denominador comum, que é a receita. Então, esse incremento da receita ao longo dos anos contribui sim para o Estado manter essa nota na CAPAG, considerando que a despesa tem um crescimento vegetativo. Então, se a receita não acompanhar esse crescimento e superar, isso põe em risco a manutenção da nota A da CAPAG. É bom, você até comentou, né? Era a próxima pergunta que eu ia direcionar para os meninos aqui, em relação a quais são esses indicadores, né? Quais são os principais indicadores, quais são os indicadores, como que faz, como é esse cálculo? É claro que é um pouco complexo, não dá para poder explicar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Mas assim, de forma sucinta, né? Quais são esses principais indicadores que são utilizados para poder calcular a obtenção dessa nota A do Tesouro Nacional? O Giovanni já começou citando, mas antes de passar para o Marco para responder essa pergunta em detalhe, porque justamente ele, como gerente dessa área, ele é gerente de política fiscal e de dívida pública, então o Marco faz esse acompanhamento, né, diariamente em relação à nossa execução, né, financeira e assim, o que o Giovanni colocou é muito importante. Eu queria parabenizar aos colegas auditores fiscais, porque é de extrema importância o trabalho que vocês desempenham, porque tudo começa pela receita. Se você não tiver arrecadação do Estado por meio do trabalho que vocês fazem, como que nós vamos depois, no Tesouro, fazer a gestão desses recursos? Né? Conseguir garantir o cumprimento das metas fiscais e também, principalmente, garantir o cumprimento dos pagamentos que geram justamente as atividades, as ações de governo. Porque muitas vezes você não percebe que aquele pagamento é uma ação diretamente para a sociedade. Quando você transfere recursos para a manutenção de um hospital, é uma ação direta para a sociedade. Quando você transfere recursos para a manutenção da Polícia Militar, para o deslocamento das viaturas, para a gestão dos serviços militares e da Polícia Civil e da área de segurança como um todo, você está prestando serviço à população. Então, se você não tem a arrecadação de impostos, isso é muito importante, deixar bem claro isso, a importância do papel de vocês. Se você não tem por meio da arrecadação de impostos, que vem da contribuição da sociedade, que é a base de tudo, do desenvolvimento da sociedade, crescimento da sociedade, das empresas, das pessoas que estão produzindo, né, e gerando riqueza. Mas se você não tem o papel dos auditores fiscais trazendo a receita dentro da engrenagem de sustentação do sistema do Estado, né, de gestão pública,
você não vai conseguir entregar os serviços à população. Então é justamente a partir do momento que vocês trazem a receita para o Estado que a gente do Tesouro começa a entrar, a partir desse momento, né, da nossa carreira de consultor do Tesouro, que é onde a gente faz a gestão das finanças públicas e a execução do orçamento, né? Por meio, né, junto em parceria com a Secretaria da Fazenda, diretamente com a Secretaria de Planejamento, né, que faz o orçamento, né, e a Secretaria da Fazenda dando as condições para que cada secretaria possa executar os seus programas e as suas ações, né. Então, eu queria ressaltar, né, e realmente exaltar esse trabalho que vocês fazem na Receita, porque sem eles o nosso trabalho também não teria sentido. Né? Por isso que é uma parceria Sim. muito grande também, né, das nossas carreiras, né, seja de consultor do Tesouro na área do Tesouro, como os auditores fiscais na área da Receita. É isso que deixa a Secretaria da Fazenda forte para que ela possa atender a população, que é o nosso principal objetivo. Né? As duas carreiras já tem que andar alinhada, né? Porque, Sim. na verdade, essa nota A, na verdade, é um prêmio à Secretaria de Fazenda, aos técnicos Exatamente. da Secretaria de Fazenda. Isso que é muito importante, né? A gente ressaltar isso aí, né? A capacidade de pagamento vai com base na execução da despesa, no controle da despesa e, consequentemente, da receita que foi arrecadada, né? E aí, o Marco, ficou para você falar dos indicadores. Entrando mais um detalhe, então, já que os colegas falaram aí, né? A gente tem um primeiro indicador, né, que é o indicador que a gente chama de controle do endividamento público, né, que nada mais é do que a dívida consolidada do Estado, né, ou seja, todas as operações de crédito, renegociações de dívida que o Estado vem feito ao longo do tempo. A gente deve hoje alguma coisa? Como é a dívida do Estado? A gente deve hoje em torno de 7 bilhões e meio de reais, né? A nossa dívida bruta, né? Mas bruta. O que significa isso, né? Para o cidadão não ficar assustado, né? O Estado deve 7 bilhões de reais, né? Mas o indicador, inclusive, ele mede o quê, né? A relação da dívida consolidada do Estado em relação à sua receita corrente líquida, né? É uma relação entre a dívida e a receita. Então, para ser nota A, o Estado tem que ter uma relação menor do que 60% nesse indicador. E a gente finalizou o ano mais ou menos aí com uma ordem de 34%, né? Então a gente tem aí uma margem bastante considerável. Se a gente até aprofundar um pouco mais no assunto e encontrar um indicador de Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, já vai perceber que o limite máximo é 200%. E aí a gente terminou o ano passado com uma margem negativa. Isso significa o quê? Que a gente tem uma DCL, que é um outro indicador, não é para CAPAG, mas é para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que, para vocês terem uma noção, é 200% o limite máximo. A gente terminou com negativa a margem, né? Isso significa o quê? Eu tenho mais recursos em caixa, mais haveres disponíveis, um ativo ali contabilizado maior do que minha própria dívida de 7 bilhões e meio de reais, né? Então, esse é um dos indicadores que... Ou seja, mais dinheiro do que... Mais dinheiro ativo do que aquilo que eu devo de fato, né? Que vai ser pago ao longo do tempo, ao longo de 30 anos aí, né? Então, acho que... Não sei se ficou uma dúvida com relação a isso. Você queria comentar alguma coisa? Não, perfeito. O André ficou bem claro que, embora a gente deva, de forma bruta, 7 bilhões e meio de reais, né? A gente tem hoje uma das menores dívidas do país. E para atingir a nota A seria 60%, repetindo aqui, né? E a gente terminou o ano de 23 mais ou menos ali com 34%, 33% ali, a expectativa nossa, né? Bom, o outro indicador, conforme o próprio Giovanni falou, é uma relação de despesa corrente em relação à receita corrente. Ou seja, eu tenho que gastar ali, ter despesas correntes em relação à minha receita corrente em no máximo 85%. A gente deve terminar o ano mais ou menos ali com 81%, 82%, né? Parece que essa margem é pequena de 3%, mas não é. Porque aí eu estou falando de uma ordem de grandeza de uma despesa aí ajustada aí em torno de 26 bilhões de reais e uma receita ajustada, que a gente chama ali para medir exatamente ali a margem da receita, de 30 bilhões de reais. Né? Então, esse percentualzinho de 3% é bastante significativo quando a gente trabalha com uma ordem de grandeza tão importante, né? E, por fim, né, o último indicador é um indicador que a gente chama de disponibilidade financeira. E agora, recentemente, até a própria Tesouro Nacional mudou para relativa, né? Isso significa o quê? É o quanto que o Daniel, enquanto gerente de finanças, fazia ali claramente no controle dele. É o quanto o Estado vai deixar em caixa no final do ano para cumprir suas obrigações financeiras de curto prazo. Então, hoje, aquilo que eu deixo em caixa frente às obrigações de curto prazo que eu tenho em relação à receita corrente líquida tem que ser maior do que 5%. As nossas estimativas é que a gente terminou o ano aí, porque esse indicador é um indicador que é publicado pela STN ao longo do ano, né? O que a gente alcançou em 2023 vai ser publicado oficialmente mais ou menos agora, no meio do ano, no segundo semestre, mas a gente já tem os nossos cálculos próprios, né? Então a gente imagina que a gente vai terminar o ano com uma ordem de 11%, 12%, superior aí para ter nota A ao que a gente chama que é ser no máximo de 5%, ser superior a 5%, né?
Então, basicamente, o que a gente tem aí de indicadores para medir a nossa nota A, que a gente, pelos nossos cálculos, vai atingir mais uma vez em 23, né? São esses 3 indicadores que levam a gente até a nota A mais uma vez. E aí, Giovanni, eu levo a você a pergunta, como gerente de arrecadação, como a gestão da receita, da arrecadação, tem contribuído para o Espírito Santo alcançar resultados tão positivos? Porque a gente vê todo mês, né, a arrecadação vem batendo recorde acima de recorde. E como que você diz essa gestão dessa receita, por que esse resultado tão positivo nos últimos anos, até nos últimos meses? Sim, perfeito, Leandro. Eu até trouxe aqui uma lei, a Lei 10.824, que é de 2018, que instituiu o Programa de Garantia de Otimização da Receita Estadual. Por que essa lei foi importante aqui para a Secretaria da Fazenda e para a Receita como um todo? Porque eu entendo o seguinte, a gente quando tem uma direção, quando tem um norte, fica muito mais fácil você acompanhar se você está no caminho certo ou não, se você está perto de alcançar aquilo que você propôs como meta ou não. Então essa lei, ela tem como principais objetivos facilitar e incentivar o contribuinte a ficar conforme, também reduzir os custos de conformidade para os contribuintes, aperfeiçoar a comunicação entre contribuinte e administração tributária, simplificar a aplicação da legislação, melhorando a qualidade da administração tributária e desenvolver e divulgar indicadores de eficiência e qualidade da receita como um todo. Aí, coincidência ou não, se você observar o comportamento da arrecadação após essa lei, ele foi assim, muito positivo para a gente. No seguinte sentido, o ICMS é o principal tributo que nós temos hoje, que arrecada cerca de quase que 2/3 da arrecadação total aqui do Estado. Então, nada mais justo do que dedicar esforços para tentar trazer mais recursos dessa rubrica aqui para os cofres públicos. E com isso, Leandro, a gente conseguiu, de uma forma bem assertiva, mostrar para o contribuinte que nós estamos, ao mesmo tempo, buscando a conformidade, é claro, mas também criando um ambiente propício para o contribuinte ter ali canais para poder se autorregularizar, para tirar suas dúvidas, para poder recolher o tributo tempestivamente, para ter um razoável prazo de julgamento dos seus processos, ter uma resposta tanto também num tempo razoável para suas consultas. E tudo isso, querendo ou não, são ações indiretas que contribuem diretamente para o aumento da arrecadação. Eu digo isso porque, imaginemos o seguinte, se um contribuinte está desconforme com alguma obrigação acessória, se ele não for avisado disso, isso aí vai passar tempos e mais tempos, até que um belo dia o fiscal bate a porta dele, descobre esse ponto que está irregular e autua. Então o contribuinte tem que pagar uma multa muito alta, tem que pagar advogado para poder defendê-lo, enfim. Isso gera todo um desgaste e todo um custo que não é desejável. Um litígio desnecessário, né? Exatamente. Pensando nisso, a Cefaz criou o Cooperação Fiscal, que é um ambiente interativo do contribuinte com a Secretaria da Fazenda, por meio do qual os auditores indicam algum tipo de indício que está ocorrendo, ou seja, o contribuinte esqueceu de enviar uma declaração, ou declarou e não pagou, ou, às vezes, a operadora de cartão de crédito manda para a gente um extrato com tudo que o contribuinte recebeu. E, às vezes, o que ele declarou é menor do que esse extrato. Então, a Cefaz aponta para ele esses indícios e dá um prazo para ele se autorregularizar sem multa e sem juros. Ou seja, você cria ali um ambiente de cooperação, de fato, entre o contribuinte e a Cefaz, de modo que o contribuinte percebe que o fisco tá olhando para ele, mas não com um olhar repressor, mas com um olhar de parceria mesmo, de mostrar para ele que ele tem algum ponto a corrigir, dá prazo para ele se autorregularizar, e com isso a gente teve arrecadações bastante expressivas. De 2018 até 2022, foram mais de 600 milhões de reais arrecadados. De autorregularização. Somente nesse ambiente de, ou seja, de sem multa, a pessoa... sem multa, sem autuação, só mesmo o contribuinte sendo alertado de que tem um ponto a regularizar. E isso é disponibilizado, né, na agência virtual do contribuinte. Exatamente, né? Exatamente. E além disso, Leandro, existem outras ações que nós implementamos, como, por exemplo, a criação de um setor específico para acompanhar grandes contribuintes. Porque o Espírito Santo tem aqui uma vocação
de algumas grandes empresas representarem um percentual significativo da nossa arrecadação. Então, com isso, a gente entendeu que dedicar uma equipe para poder ficar acompanhando de perto esses grandes contribuintes, isso, além de gerar uma conformidade por parte deles também, porque às vezes um erro pequeno por parte deles gera uma autuação grande, então também eles estão nesse ambiente de cooperação, que nós acompanhamos de perto uma lista de contribuintes específicos, e sempre que há algum tipo de situação a ser corrigida, abre-se prazo para ele, abre-se ali um ambiente para ter uma conversa republicana, transparente, de modo que ele tenha acesso aos meios legais de se regularizar e pagar o seu tributo em dia. Um outro ponto, Leandro, que a gente também colocou como indicadores, importante que depois eu posso até entrar em cada um deles com mais detalhes, são indicadores de assertividade da arrecadação sob acompanhamento, que é esse caso específico aqui dos grandes contribuintes que são acompanhados de perto, indicador de eficácia da seleção das ações fiscais, depois eu posso até aprofundar um pouco mais, indicador de neutralidade fiscal, indicador de aplicação da legislação tributária, indicador do contencioso administrativo e indicador de qualidade de ação fiscal. Então, isso daqui, Leandro, mostra que a Receita Estadual tem preocupação com a manutenção e o aumento da arrecadação, através de indicadores, de metas, de processos, de fluxos, que fazem com que a arrecadação aumente, não por acaso e não por aumento da atividade econômica, mas também por estratégia, porque os esforços estão sendo direcionados e alocados nos pontos sensíveis que trazem um grande retorno aqui para os cofres públicos. É interessante, Giovanni, comentar, né, sobre cooperação fiscal. Inclusive, cooperação fiscal, ele ganhou um prêmio, né, nacional. E assim, foi um grande avanço, né, em relação da conformidade, né? A gente evitar litígio, evitar fiscalização, evitar auto de infração, que na verdade a ideia nossa da Secretaria de Fazenda, né, da Receita Estadual em especial, é ampliar isso daí, né? Aumentar a conformidade. Isso aí. O problema que a gente se depara, vocês talvez tenham esse problema, também os consultores, é a tecnologia, né? A gente precisa talvez de um investimento maior em tecnologia, né, dentro da Secretaria de Fazenda, eu acho, para poder implementar, né, mais sistemas, mais controles. E é interessante o Giovanni falar desses indicadores, que esses indicadores têm um painel, né, na intranet, que a gente fica olhando, né? O indicador tá caindo, o indicador tá subindo, né? E a gente fica, e engraçado, os próprios auditores fiscais ficam perturbando, né? O contencioso, não tá em 80%, mas por que não tá em 90%, 95%? Não, tem que ver o que tá acontecendo lá, tem algum processo que tá demorando a ser julgado, então isso é interessante, né? Quando foi criado isso daí, foi uma conquista muito grande. Leandro, só complemento, realmente isso aí é muito importante, essa sua fala, que de fato isso é um painel que todos os auditores têm acesso e acompanham de perto. Por quê? Esses indicadores, eles são divididos por gerências, entendeu? Então, às vezes, o indicador de uma outra gerência está caindo, então a gente vai lá, acompanha, quer entender o porquê daquilo para poder melhorar esse índice, de fato. Há, sim, uma preocupação latente em manter todos esses indicadores performando bem, porque isso traz efeito direto na arrecadação de tributos. Isso aí é um grande desafio, né? Implementar, complementar, aumentar isso daí. E aí eu devolvo, né, pro Daniel e Marco, considerando os desafios, né? A gente vive em desafio na gestão pública, né? Como o Espírito Santo conseguiu manter um equilíbrio fiscal tão sólido ao longo desses 12 anos? O Estado do Espírito Santo, ele tem esta nota A há 12 anos. Né? Então, ele mantém uma capacidade de pagamento que é decorrente da sua gestão fiscal. Né? E a sua gestão fiscal, ela está vinculada diretamente a você ter um controle adequado das suas receitas, que é o que vocês fazem, já, não, foi muito bem colocado pelo Giovanni aqui, mas também é importante o controle das despesas, né? E que essas despesas elas cumpram, né, aquilo que esteja definido, seja na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, seja na Lei Orçamentária Anual, que são justamente aquelas que são as leis que são aprovadas no Legislativo e que o Executivo precisa, né, cumprir, né, o orçamento como ele foi encaminhado, né, ele é encaminhado, o orçamento ele é encaminhado pelo Executivo para o Legislativo e que
faz as adequações necessárias e depois o executivo precisa cumprir esse orçamento. E ali estão definidas as metas que precisam ser cumpridas do ponto de vista fiscal, né? Ou seja, qual é o gasto que você vai ter com o pessoal, qual é o gasto que você vai ter com o custeio, né? E qual o gasto que você vai ter com investimentos. Então você tem definido, né, os limites até onde você pode gastar. E você ter o controle sobre esses limites é muito importante. E esse é o papel que nós, como consultores do Tesouro, realizamos, né? Juntamente com outras áreas do governo também. Mas é importante até aproveitar esse espaço para informar, porque os consultores do Tesouro não estão apenas na Subsecretaria do Tesouro. Há 20 consultores que estão localizados na Subsecretaria de Orçamento da CEP, da Secretaria de Planejamento. Então, esses consultores, eles são responsáveis por isso que eu acabei de falar, por todo o processo de discussão do orçamento, né? E a execução do orçamento é feita em conjunto pela área do Tesouro, aqui, né, pela Subsecretaria do Tesouro, junto com a Subsecretaria de Orçamento. Então, esse trabalho conjunto, ele garante, junto com outras estruturas que o Estado criou. Nós temos um comitê de gastos, né, que por meio da Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Fazenda, que faz o controle mensal de novos gastos que precisam ser, se alguma secretaria quer desenvolver um novo programa, né, que exige um gasto, né, diferenciado, ela precisa ser avaliado, né? Precisa ser avaliado se existe capacidade financeira e se também não vai comprometer as metas fiscais. E quando eu falo metas fiscais, ele é num sentido amplo, porque ele envolve para nós também a CAPAG, né? Também a manutenção da nota A. Então, todos os indicadores que o Marco comentou são indicadores que passam pela execução do orçamento, que passam por esse trabalho que a gente realiza diariamente, né? E essa gestão, né, é a gestão responsável do recurso que é arrecadado da sociedade. Essa gestão responsável garantindo com que você só possa efetuar o gasto na medida que você tenha condições, né, de efetuar esse gasto. Então, é esse o objetivo que a gente busca diariamente garantir. E esse é um desafio, é um desafio permanente, né? Por quê? Se você perder essa gestão, se você perder essa cultura, esse processo que foi construído no Estado do Espírito Santo há vários anos de responsabilidade fiscal, mas veja, é uma responsabilidade fiscal que entrega serviços para a população, que entrega investimentos para a população. Não é uma responsabilidade fiscal por ela mesma. Ela tem um objetivo. Porque se você tem as contas em dia, como por exemplo a CAPAG atesta, significa que você não vai ter problemas como já ocorreram no passado, de você não ter condições, o Estado não tinha condições de pagar seus fornecedores. Imagina isso, estamos falando há muito tempo atrás, né? Graças a Deus, né? Mas, enfim, você tem estados hoje que tem esse tipo de situação, infelizmente, né? Que o recurso que eles arrecadam, eles não é suficiente muitas vezes para pagar aquilo que está previsto no orçamento. Mas aí eu pergunto ao Marco, assim, esse controle, né, dessa despesa, eu lembro que a gente fazia até uma reunião, né, sobre o desembolso financeiro, né, para poder verificar se a Receita vai desempenhar o papel que foi previsto ou não. Esse controle é diário, é semanal, é mensal, é anual? Como é feito esse controle aí, Marco? Você tocou num ponto muito importante, Leandro. Até fazendo uma retrospectiva aqui, há 2 semanas atrás a gente estava reunido aqui, eu, Giovanni, mais alguns colegas de outras áreas da Receita e do Tesouro, né? Porque justamente discutindo o quê? A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai ser enviada agora para a Assembleia Legislativa, né? Onde a gente lá trabalha uma previsão de receita ali, não só de CMS, né, Leandro? A gente tem as receitas que tem um controle da receita estadual e também a gente tem também ali uma previsão de receitas que são de transferências correntes, outras transferências que a gente também faz em conjunto ali. Então, um papel muito importante porque começa ali, né? A gente está enviando para a Assembleia agora as metas para o próximo triênio, né? 2025 a 2027. Então, é uma reunião até que a gente discute ali todos os pormenores, bate a receita que deve ser enviada como meta,
para a gente, de fato, chegar no ano que vem e cumprir as metas ali de resultado primário, resultado nominal, endividamento público. Então, todo o início desse processo, já estávamos participando agora, 2 semanas atrás, de todo esse trabalho em conjunto que a gente fazia na época lá em conjunto com você, né? Representando a gerência, agora a gente faz com o Giovanni, e os desafios são enormes, né? A gente tem ali questões tecnológicas, né, que cada vez mais são exigidas do Tesouro, transparência das contas, a abertura dos números cada vez mais, né? Então a gente tem todo um cuidado ali de elaborar uma série de demonstrativos que vão nortear ali a execução das despesas e acredito que são normativos que surgem a todo instante, né? Exigindo mais transparência, e que a gente tem aí ao longo do tempo, com muito estudo, equipe capacitada, né? A gente hoje tem praticamente 80 consultores ativos, Daniel, 75, se não me engano, que alguns acho que aposentaram recentemente, né? Então a gente também está pleiteando aí um aumento, porque cada vez mais nos é exigido um cuidado, um trato contábil também, inclusive. Acho, Daniel, que eu vou devolver até a bola para você, porque agora o Tesouro Nacional também criou um maisinho na nota, né? Isso. Então agora, além de classificar... além de classificar... Não, e o Espírito Santo tá muito bom, né? Mas, o Espírito Santo tem 12 anos consecutivos com a gestão eficiente. Sim. Vamos dar Vamos um levar trabalho... um pouquinho o sarrafo. Vamos dar um trabalho maior. Mas assim, só pegamos um gancho antes de transferir pro Daniel aqui. Assim, você começou da LDO, né? Lei de Diretriz Orçamentária, que vocês estão trabalhando, depois que vai ser a base para a LOA, né? Lei Orçamentária Anual. E assim, a execução. Então, assim, o consultor do Tesouro Estadual, ele está na Lei de Diretrizes, na Lei Orçamentária Anual, na execução, aí junto, né? Que é claro que a parte também da Receita entra, mas a importância, né, da atividade de vocês para poder ter esse desempenho da nota. Né? Acho que a gente tem que deixar muito claro dessa importância, porque vocês participam de toda a elaboração do orçamento, né? E na execução. Né? Essa reunião que você estava comentando, que é feito mensalmente, já tem alguns anos, né, que já é feito isso daí. A gente faz uma reunião lá internamente, verificou a Receita vai arrecadar 1,5 bilhão? Não, teve um problema, uma empresa fechou, que ela impacta diretamente na arrecadação, não está produzindo muito, então vai ter um impacto aqui 1 mês, 2 meses, e isso mostra, assim, leva, né, informação para quem gasta, né, quem controla os gastos, porque é aquilo que a gente estava falando, né? Se você tem aquela arrecadação, se você tem muita unidade federada, que faz isso uma vez por ano, e vai gastando, vai pagando, e no final do ano a gente vê o que vai acontecer, né? Mas aí, Daniel... Desde a LDO até a execução orçamentária e até quando finalizou o ano, a prestação de contas que a gente tem que fazer do governador é elaborado pelo consultor Tesouro, que inclusive leva essa prestação de contas para o Tribunal de Contas, né, fazer toda a fiscalização devida e dar o seu veredito se as contas de fato do Espírito Santo também estão de acordo aí com o que se prega de uma boa gestão fiscal, né? Então aí, só devolvendo para o Daniel agora, porque o Tesouro Nacional vai começar a valer a partir do próximo ano, além da classificação de A, B, C e D, ele também agora criou um critério que é um maisinho, que está vinculado à transparência dos dados, né, e à confiabilidade desses dados contábeis, né? Quem tiver em linhas gerais, o Daniel vai detalhar aqui. A qualidade da informação contábil. Isso. Quem atingiu uma série de pré-requisitos ali, vai ter um maisinho agora, que vai dar uma garantia maior à credibilidade daquele número, vamos dizer assim, de uma forma resumida, né? Aí o Daniel passa a bola para ele poder detalhar aí E até foi importante o que você trouxe do programa de otimização da Receita, porque isso é o que nós temos discutido, porque você estabelecer metas em programas como esse é o que definem uma forma de você motivar todos os servidores para aquele objetivo comum. Né? E você, essa motivação é muito importante, é um desafio sempre, né? Que você possa estabelecer metas e cumprimento das metas. Então isso cada vez tem uma importância maior. E no caso da Capag, com essa mudança que vai ocorrer, é um desafio que nós temos. Nós vamos precisar estabelecer metas para o Tesouro para garantir o cumprimento desses indicadores. E especialmente aqui da Capag, pela gestão da despesa, a gente já tem essa necessidade, né? Mas agora também pela gestão da informação contábil e fiscal. Porque a Secretaria do Tesouro Nacional, ela exige que todos os estados repassem as suas informações contábeis e fiscais para que a STN possa reunir essas informações, não só pelo comparativo, para fazer a relação mas para que isso tenha um nível de transparência para a sociedade como um todo.
né? Então, esta necessidade fez com que a Secretaria do Tesouro Nacional vinculasse a nota A à informação contábil, porque não adianta você ter você pode ter um estado que pela situação contábil fala, ele pode ser nota B ou nota A, mas a informação contábil está falha, não está seguindo o manual de contabilidade aplicado ao setor público, não está seguindo adequadamente o manual de demonstrativos fiscais. São todos manuais que determinam, trazem as regras internacionais de contabilidade e de gestão fiscal para aplicação no Brasil. Então, esses manuais que são elaborados pela STN, eles precisam ser seguidos. Então, a partir desse momento que você vincula a nota A com essa qualidade da informação contábil, você vai ter a segurança de que aquela nota A que está sendo concedida para aquela informação contábil sobre receitas e despesas que levou aqueles indicadores serem cumpridos, né, que definiu a classificação da CAPAG, são informações corretas, estão de acordo com os manuais adequados, ou seja, cumprem os requisitos necessários para que ela seja uma informação confiável. Porque é preciso atestar se a informação é confiável. Então, esse é papel diretamente relacionado às nossas atribuições como consultor do Tesouro. E construir um programa de otimização que possa garantir que a gente cumpra esses requisitos é fundamental. E isso nós temos discutido. E só para vocês terem uma ideia do quantitativo, hoje são 33 pontos de verificação para a questão da gestão da informação, 74 pontos de verificação para a questão das informações contábeis adequadas ao MCASP, que é o Manual de Contabilidade, 16 pontos de verificação relativo ao Manual de Demonstrativos Fiscais, 36 pontos de verificação em relação aos relatórios que a gente chama de RREL e RGF. Que RREL é o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o RGF é o Relatórios de Gestão Fiscal. São relatórios da LRF e que dão a situação... são um raio-x de toda a situação fiscal dos entes subnacionais, seja o Estado, seja o município. Então, por isso, é um desafio muito grande que nós temos, né? Seja a nível de pessoal, de motivação da equipe, né? E a questão de estabelecer metas. A gente está colocado nesse desafio agora. Nós precisamos estabelecer as metas porque... na última avaliação, só para concluir, na última avaliação que nós fizemos, aliás, que a STN fez da qualidade da informação contábil, o Espírito Santo ganhou um prêmio também. Nós somos o terceiro estado melhor colocado, ficamos em terceiro lugar entre todos os estados em relação à qualidade da informação contábil. Então, nós ganhamos um prêmio da STN, mais um prêmio para o Espírito Santo, né? Entre tantos que a gente ganha. Ganhamos um prêmio, né? Que recebemos, né? em Brasília, no ano passado, referente ao selo da qualidade da informação contábil. Ficamos em terceiro lugar. Então, ressaltar, e aqui vou fazer um agradecimento aos colegas, né? Consultores do Tesouro, porque esse prêmio é diretamente vinculado ao trabalho que eles desempenham, né? E agora, a própria STN está vinculando que a qualidade da informação contábil ela vai estar vinculada à nota A. E nós temos certeza, se já estivesse valendo ano passado, nós já seríamos A+. E é isso que nós queremos manter. Eu acho que eles vieram aqui, olharam como que está a contabilidade do Espírito Santo, vamos criar aqui um novo padrão, indicador. Exatamente, um padrão mais elevado. Nós estamos dando referência, acho que não só, né, na capacidade de pagamento, não só em relação à cooperação fiscal, em vários outros meios, o GTFAS, a gente, quem está nos assistindo, volta lá, né, no Spotify, no YouTube, e acompanha, né? A gente fez uma gravação sobre o GTFAS, que é o grupo de trabalho, e o quanto que isso é importante para a economia do Espírito Santo. A mesma coisa, né? A primeira fala do Daniel falou da importância da nota A para os investidores, né? As pessoas que vêm aqui investir. Giovanni complementou em relação à infraestrutura, aquele estado que não tem capacidade para gerar infraestrutura, né? Capacidade que a empresa, né? Porque às vezes você vai criar uma grande empresa aqui, às vezes você precisa realmente criar uma logística diferente, criar uma estrutura, a gente tem portos. Então, assim, o Espírito Santo é um estado muito competitivo, né? E aí eu vou levar para o Giovanni, em relação a... Ele comentou sobre cooperação fiscal, Giovanni, né? Da aumento da arrecadação.
Poderia compartilhar algum caso de sucesso da otimização da fiscalização no combate à sonegação no Estado do Espírito Santo nos últimos tempos? Sim, Leandro. Então, um dos itens que consta aqui na lei de otimização da Receita é a assertividade na fiscalização. Então, de 2018 para cá, a gente passou a estabelecer critérios mais objetivos para alcançar os contribuintes através das ações fiscais. E isso passa muito, Leandro, por não fazer um trabalho, digamos que aleatório, e sim ter estratégia para poder identificar os indícios corretos e, a partir daí, direcionar a fiscalização para aqueles indícios. A partir dos indícios que você encontra os contribuintes e você ataca o contribuinte já com o indício pronto, entendeu? Então você não vai lá para verificar se tem alguma coisa errada ou não. Você já vai lá com a certeza de que tem algum ilícito, algum tipo de omissão por parte do contribuinte que vai retornar como um recurso através da Receita. E outro ponto, Leandro, que também tem gerado assim, bons números para a gente, é o trabalho do cerco eletrônico, do cerco inteligente, que é um trabalho de muita tecnologia, que, por exemplo, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi pego um caminhão carregado com milhares de garrafas de cerveja, lata de cerveja, que foi pego através do cerco eletrônico, e a partir daí a equipe foi até o local em que o caminhão estava e fez uma autuação de R$240 mil, se eu não me engano. Um caminhão? Um caminhão só. Então isso mostra que a inteligência também é um fator importante para que a gente tenha, assim, temos um número de auditores, digamos que pequeno comparado com o trabalho que nós temos. Então, o ideal é que você direcione os esforços para aqueles pontos que, de fato, vão trazer resultado. Outro ponto importante é que o Espírito Santo é referência nacional também em malhas fiscais. Então, temos aqui um banco de dados muito robusto, com muitas informações, assim, para tratar assim, grandes dados, grandes números. E os auditores de 2019 e 2020 para cá criaram uma expertise muito grande em trabalhar esses dados, esses macro dados, de modo a criar uma série de vinculações entre eles que trazem para a gente importantes indícios que mostram onde é importante a gente colocar o trabalho do auditor fiscal. E com isso, Leandro, a gente teve recentemente um incremento também da arrecadação por parte do ingresso de novos auditores. Tivemos um incremento de 50 auditores em 2022 e mais 43 agora. E com isso, só a turma que entrou em 2022 arrecadou cerca de quase R$1 bilhão. R$1 bilhão com o trabalho feito de 2022 até agora. Isso mostra que investir em auditor fiscal é um investimento bastante significativo, porque tem uma despesa atrelada ao ingresso dele, é claro, mas o que ele traz de resultado é infinitamente maior. Então isso prova que investir em tecnologia, investir em inteligência, investir em pessoal é uma ferramenta correta para poder trazer aqui para o Estado recursos públicos que são tão importantes para poder aplicar nas políticas, na segurança, na educação, infraestrutura. E o Marco tocou num ponto das reuniões que são feitas periodicamente. Isso mostra também uma responsabilidade grande que a Cefaz tem com a sociedade capixaba. Porque essas reuniões, esses alinhamentos, a gente está aqui fazendo visando o bem comum, visando o Estado atingir as suas metas e manter esse nível A ou a mais que a gente tanto preza, e isso é importante demais, a gente manter essa comunicação próxima, manter esse alinhamento, porque isso aí, quem ganha com isso é o povo capixaba, que conta muito com o nosso trabalho. Manter a nota A, né, a gente estava falando, talvez é mais difícil ter chegado lá, né? Aí eu pergunto, devolvo a vocês, né, aproveitando esse gancho que o Giovanni deixou aqui, mas aí quais são os desafios e que a gente poderia superar esses desafios para conseguir manter essa nota A, Daniel? Me parece que o próprio Giovanni já indicou o caminho, né? Você precisa ter um corpo de servidores
qualificado e cada vez mais qualificado, porque as exigências estão aumentando cada vez mais. Então, e esse corpo de servidores qualificado exige cada vez mais servidores com mestrado, com pós-graduação, ou seja, que estejam se capacitando, né, individualmente, mas também que haja uma estrutura como Secretaria da Fazenda, que muitas vezes a gente pensa só na capacitação do servidor, mas a própria estrutura, a cultura da Secretaria da Fazenda tem que acompanhar esse movimento também. Ela precisa se modernizar. E acho que assim nós temos agora o Profisco 2, né? O Profisco é um programa, né, de crédito justamente para as administrações tributárias, né? O Profisco é uma ferramenta importante para você modernizar a Secretaria da Fazenda. E eu acho que isso, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de estrutura, para que você tenha estrutura para você conseguir desempenhar as atividades. E do ponto de vista dos servidores, como eu disse, não só a capacitação dos servidores, mas também, como eu disse, a parte da modernização da estrutura da Fazenda, as metas e os indicadores são muito importantes, porque você alia essa capacitação dos servidores com a busca do resultado. Então, e você quantificar esse resultado. É muito importante, como vocês estavam mostrando, você quantificou o resultado. É isso que a sociedade quer. A sociedade quer que os servidores públicos mostrem que o serviço deles está sendo muito bem aplicado para a sociedade, que ele tem retorno para a sociedade. E você mostra isso através de indicadores, onde você demonstra como você atingiu aquelas metas, né? Você estabelece sempre objetivos e entendo que isso é muito importante. Nós estamos buscando construir também para o Tesouro esses indicadores. Já construímos, na verdade, né, em discussão com o secretário, tanto o secretário da Fazenda como o secretário de Planejamento, porque, como eu disse, nós temos também indicadores na área de planejamento. Então, nós estamos buscando a experiência internacional, indicadores internacionais que medem a questão da solidez fiscal. Estamos trazendo esses indicadores, vai ser uma experiência inédita no Brasil. Que a gente saiba nenhum outro tesouro estadual vinculado às secretarias de Fazenda tem indicadores como esse que nós vamos trazer. Então, indicadores internacionais, né, do PEFA, que é uma forma de avaliação, né, do FMI, do Banco Mundial e outros. Então, esses indicadores aliados com os indicadores locais nossos aqui também. Então, nós temos, por exemplo, um dos indicadores vai ser justamente a qualidade da informação contábil. Quem vai nos medir se nós estamos atingindo aquela meta ou não? Vai ser a própria STN. Né? Então, esse indicador da qualidade da informação contábil vai ser um dos indicadores nossos. E também indicador de desempenho individual, como você disse. É importante você medir se cada servidor está desempenhando sua atividade adequadamente. Então, você precisa medir individualmente também. Então, a gente tem buscado avaliar esse tipo de estrutura, porque a gente entende que para manter o patamar que o Espírito Santo atingiu, exige muito trabalho. Né? É um trabalho de qualificação dos servidores, é um trabalho da estrutura da Secretaria da Fazenda, de estar cada dia mais forte, e é um trabalho também de você estabelecer indicadores e metas para você mostrar os resultados atingidos, né? Então, que são atingidos. Então, eu acho que você conjugando essas três esferas, né, essas três dimensões, você consegue fazer um trabalho cada dia melhor para a sociedade, que é o nosso objetivo final, que é manter um Estado com solidez fiscal e um Estado que entregue para a população, né? Que entregue serviços para a população. Então, nossa parte como Secretaria da Fazenda é essa, é garantir a solidez fiscal, que vem pela arrecadação e vem pela gestão da despesa, né? Então, nós temos que olhar esse nosso papel e buscar fazê-lo da melhor maneira possível. A gente poderia estar falando aqui já há um tempão, né, desse assunto, falar mais tempo. Nosso tempo é curto aqui, mas eu queria desde já agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade, né, dando um abraço a todos os consultores do Tesouro Estadual, porque, como a gente tratou aqui, né, são peças fundamentais
na obtenção, né, da nota A, né, da CAPAG, junto com os auditores em relação à receita. Então, acho que esse trabalho em conjunto, né, dos consultores do Tesouro, dos auditores fiscais da Receita Estadual, é fundamental para poder a gente alavancar e manter alavancado, né, a capacidade de investimento que o Espírito Santo tem. Então, eu queria, para vocês fazerem as considerações finais, às vezes faltou alguma coisa para poder falar. Fique à vontade, Marco. Marco, não, desculpa, Daniel. Então, queria agradecer, né, ao Síndico Fiscal, Pode Fiscal ES. Eu esqueci de falar, isso aqui é um presentinho para vocês, tá ok? Do nosso Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo presente. Né, parabenizar a carreira dos auditores fiscais. Participei agora recentemente de um encontro que vocês tiveram com mais de 200 auditores fiscais. Excelente encontro, discutiu a reforma tributária, um nível de debate altíssimo. Quero parabenizar aos novos auditores que estão ingressando no setor público agora. Amanhã vai ser a posse oficial deles, né? Posse solene. A posse solene, né? Então, quero parabenizar esses novos servidores públicos que estão chegando na Secretaria da Fazenda e a toda a carreira dos auditores fiscais pelo excelente, né, um trabalho de excelência que vocês desempenham, né? E como eu disse, sem o trabalho de vocês, o nosso trabalho também não aconteceria. Então, é importante esse fortalecimento da Secretaria da Fazenda, né? Trabalharmos cada vez mais unidos em prol desse objetivo maior nosso, que é sempre prestar o serviço à população capixaba. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos sempre à disposição. Nós que agradecemos, Daniel. Você vai ter outros convites, pode ficar tranquilo. Marco. Bom, faço das palavras do Daniel as minhas, né? Agradecer também ao Síndico Fiscal, a todos os fiscais também, né? E sempre lembrando da integração que existe hoje, né? Bastante importante, né? As equipes trabalhando em conjunto. E com isso a gente vai conseguindo superar os desafios, né? E levando o Espírito Santo cada vez mais a manutenção da nota A, né? Mas não somente isso, né? Também a geração de uma cultura aí de responsabilidade fiscal, onde a sociedade consiga entender os números, a gente consiga dando transparência às questões de execução de receita e despesa. Então, estamos sempre à disposição aí para os próximos eventos aí. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Marco. O Giovanni Brum. É isso aí, Leandro. Obrigado aí pelo convite e parabenizar o Síndico Fiscal pela ação. Isso aqui é muito importante, trazer temas desse tipo aqui para o debate, entendeu? Para poder passar para a população essas informações que às vezes ficam escondidas ou não conseguem assim ser colocadas de uma forma tão clara. Então ter aqui esse canal para poder passar essa informação, isso aqui é muito importante. E cumprimentar aqui de novo aqui meus colegas Marco Antônio e Daniel, os consultores do Tesouro, os auditores fiscais, e estamos à disposição, Leandro, para próximos debates, convites. Muito obrigado, meus nobres. Então, gente, esse aqui foi o nosso Pod Fiscal ES, o podcast oficial do Síndico Fiscal do Espírito Santo. E todas as nossas discussões, esse Pod Fiscal, ele está no Spotify, no YouTube e também no Instagram, em partes, em cortes. Então, siga nossas redes sociais, Síndico Fiscal ES. Muito obrigado e até a próxima.